Impressionante mesmo esse dividendo de 12,2 bilhões de reais que a Petrobras vai pagar para os seus acionistas e até mesmo deixou a Bolsa de Valores de pernas para o ar. As ações ordinárias da companhia dispararam 5% nesse dia e as ações preferenciais mais de 3%, demonstrando que o mercado realmente se agradou dos resultados e dos pagamentos de dividendos. Mas não tem dividendos extras. Já a Caixa Seguridade vai pagar 1 bilhão de reais após recorde de resultado no terceiro trimestre. E com os dividendos da Petrobras e da Caixa Seguridade, o dividendo preditivo do ativo virtual acertou 100%. Mas não para por aí não. A Eletrobras, agora Axia Energia, decidiu pagar dividendos bilionários também, aqui com 4,3 bilhões de reais. Mas ela teve uma queda de 68% no lucro e mesmo assim decidiu pagar esse dividendo aqui. Já a Copel vai tirar um tipo das suas ações de circulação no mercado e vamos ver qual é. Do lado da JHSF, ela firmou um acordo com o Ministério Público e vai encerrar uma disputa judicial, destravando ainda mais valor para a companhia. Já a Embraer, que mudou seu código de bolsa de valores MBR3 para MBJ3, decidiu também entrar na onda do pagamento de dividendos e trouxe aqui um JCP por conta do seu excelente resultado. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do ativo virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipado no ativo virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. Olá amigos do ativo virtual, aqui é o Alex e vamos trazer essa matéria aqui super relevante a respeito da Petrobras. Afinal de contas, o mercado todo estava de olho na apresentação dos resultados da companhia. E se você está se perguntando por quê? Bem, porque o último trimestre, ou seja, o segundo trimestre deste ano, a Petrobras frustrou as expectativas do mercado. Ela trouxe um resultado abaixo do esperado, apesar de positivo, porque a empresa decidiu aumentar os seus investimentos, que é o famoso CAPEX. E ela fez isso acima daquilo que o consenso do mercado estava prevendo. E aí todo mundo estava se perguntando, será que essa história vai se repetir? Os grandes bancos, por exemplo, como o XP, Santander e BTG Pactual, fizeram suas apostas e o consenso era claro, o lucro líquido devia ser menor do que do ano passado. As projeções variavam entre 4,4 bilhões de dólares a 5 bilhões de dólares. Parece até muito, mas para o mesmo período do ano de 2024 a empresa trouxe um lucro de 5,8 bilhões de dólares. E a explicação é bem simples aqui nesse caso, é o preço do petróleo, ou seja, a commodity medida no mercado internacional pelo Brent. E no ano passado o barril estava sendo vendido em média 78 dólares. Nesse trimestre caiu para 68 dólares, ou seja, o principal produto da companhia foi vendido 13% mais barato no mercado internacional. E aí, certamente você já está se perguntando, mas se a previsão do lucro era cair, por que o mercado então estava esperando dividendos robustos, talvez acima de 10 bilhões de reais? E a mágica é a seguinte, a Magda Chambriard, a CEO da Petrobras, ela já havia anunciado, eu trouxe inclusive do Giro Rápido do Mercado até mais de uma vez, falando que a solução dela para esse problema seria o volume. E a Petrobras perdeu no preço, é verdade, mas ela compensou e muito na sua produção. A empresa anunciou que sua produção de petróleo subiu 18,4% no trimestre. Isso é um salto gigantesco. Não pense que isso é simples de fazer, ainda mais para uma empresa do tamanho da Petrobras. E as novas plataformas que entraram em operação e a eficiência nas bacias de Campos e Santos ajudou bastante. No português, claro, a Petrobras está tirando mais óleo do chão do que nunca tirou. E mesmo vendendo mais barato, o volume é tanto que a geração de caixa da empresa continua brutal. E se a geração de caixa é forte, a política de dividendos garante esse PIX bem gordo para o acionista. Afinal de contas, é baseado no fluxo de caixa livre. E ela não decepcionou. Ela disse que vai pagar 12,2 bilhões de reais e já tem a Datacom. E é claro, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado, fique preparado para falarmos apenas sobre os resultados da Petrobras agora no terceiro trimestre, deixe nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho condições de contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Assim você pode influenciar na agenda do ativo virtual. Mas se não quiser a Petrobras, desejar outra empresa, também pode deixar nos comentários que a ferramenta vai contabilizar da mesma forma. E como sempre, a companhia vai fazer 2 pagamentos, ou seja, é o mesmo valor, a mesma Datacom, mas as datas de pagamento são diferentes, mas os valores são iguais. E para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos vir aqui na área exclusiva para membros do ativo virtual para vermos a ferramenta desenvolvida pelo ativo virtual chamada Radar de Dividendos, que fica monitorando o site da
CVM em busca de novas oportunidades, até mesmo aquelas que ainda estão escondidas nas atas dos conselhos de administração das empresas. E temos aqui o anúncio que foi feito no dia 6 de novembro. Na verdade, o anúncio foi feito no dia 7, mas a aprovação foi no dia 6. O pagamento vai ser em forma de dividendos das duas parcelas e a Datacom é a mesma, dia 22 de dezembro, que cai numa segunda-feira. A empresa vai pagar a primeira parcela no dia 20 de fevereiro, que cai numa sexta-feira, valor de 47 centavos por ação, ordinária e preferencial, PET-R3 e PET-R4. A rentabilidade é líquida de 1,38% para as ações ordinárias e 1,47% para as ações preferenciais. Já a segunda parcela, notem, é a mesma Datacom, os mesmos valores, a mesma rentabilidade, porque é com base nos preços, ou seja, nas cotações das ações, no dia deste anúncio aqui, mas a data do pagamento vai acontecer no dia 20 de março, que cai numa sexta-feira. E realmente, as ações voaram na Bolsa de Valores nesse dia aqui, empurrando o Ibov para uma nova máxima histórica. Se observarmos o que aconteceu com as ações PET-R4 aqui na periodicidade semanal, observem que alta brutal desse candle aqui. Aliás, essa vela, ou também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E esta vela, na semana do dia 3 de novembro, teve uma alta absurda de 8,17%. Isso mesmo, se você comprou em qualquer uma dessas semanas aqui, ou seja, nessa região de preços, provavelmente você é um dos felizardos que está dando gargalhada com esse imenso pagamento que vai receber no futuro e as ações que valorizaram no presente. E as ações ordinárias, PET-R3, nessa faixa também. Na semana do dia 3 de novembro, tiveram uma valorização de 8,79%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações PET-R4 são cotadas a R$ 32,18, valorizando 3,71% nos últimos 12 meses, e o PL 5,30 se mostra realmente de graça no mercado, ainda mais com essa lucratividade que a empresa teve. Lembrando que o P é o preço e o L é o lucro, essencialmente o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses somados. Então, analogamente, é como se a empresa gastasse pouco mais de 5 anos para pagar tudo que ela vale na Bolsa de Valores apenas com seus lucros. E para não ser um número solto, o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes, mas muita gente, que não é boba nem nada, vem aqui no Investidor 10 e compara por segmento, para entender o que está acontecendo aqui na média do segmento. Exploração, refino e distribuição, a média do segmento está com 2,95. Mas eu convido você a sempre refletir sobre os números e nunca olhar para eles apenas no relance, porque aqui tem empresas no prejuízo, o que reduz a média do segmento. Então fica parecendo que a Petrobras está cara, quando na verdade ela pode não estar. Já no PVP, mostra que a companhia está 3% abaixo do valor patrimonial, novamente uma pechincha, ou seja, para cada R$ 1 que tem de valor patrimonial a Petrobras, você consegue comprar por 97 centavos, de uma maneira simplificada falando, é claro. Dividend yield atual de 16,63% e diminuindo porque a empresa está valorizando muito forte. E como eu sempre explico, o dividend yield é a média dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações começam a valorizar, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo. Então, quanto mais o investidor fica parado no tempo, não estuda a respeito das empresas e deixa o mercado andar, perde oportunidades e o dividend yield vai ficando cada vez mais magro, porque ele é em relação à cotação atual. Agora, em relação ao seu preço de aquisição, ou seja, o seu dividend yield on cost, ele pode ser muito superior a este aqui. Ainda mais para quem estudou junto com o ativo virtual e comprou nesta faixa de preços. E tem um detalhe, lá no grupo VIP, a gente fala muito sobre Petrobras, sobre as ações, sobre os dividendos e também sobre dividendo sintético. Agora vamos falar da Caixa Seguridade, que presenteou o mercado com uma alta dos seus lucros de 13% e decidiu pagar um dividendo bilionário por conta dos recordes do resultado do terceiro trimestre. Sim, a empresa vai pagar R$ 1 bilhão. Vejam só. Outra empresa muito interessante para a gente trazer o Fique Preparado, mas só se vocês deixarem os comentários abaixo para entender que é um conteúdo relevante, ok, pessoal? Afinal, a Caixa Seguridade ela soltou os números do terceiro trimestre e o mercado se agradou bastante. A empresa entregou um lucro líquido ajustado de R$ 1,1 bilhão, o que representou uma alta impressionante de 13,4%. E essa comparação é com o mesmo período do ano passado. Mas, na minha opinião, o mais importante é o seguinte: o resultado veio acima do esperado pelo mercado. Quem estudou aqui no Ativo Virtual e viu, inclusive, os vídeos que eu trouxe a respeito dos relatórios mensais, tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade, que eu sempre trago, já tinha uma alta expectativa a respeito desses resultados aqui. Só que até mesmo pra gente, a empresa ainda conseguiu superar a nossa expectativa. A gente já sabia que ia ser bom, mas não nessa magnitude. E com isso, o fato dela ter trazido um resultado acima do consenso de mercado foi realmente a cereja do bolo. Afinal, bater o consenso do mercado é sempre um sinal de força. E para coroar o resultado da companhia,
o Conselho de Administração esse pagamento aqui de 1,05 bilhão de reais. Realmente chama muito atenção todo esse valor em pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, que na verdade até excedem, porque é equivalente a 92,1% do lucro líquido da companhia. Ou seja, esse aqui é o payout. Quem não sabe o que significa a palavra payout, é o percentual do lucro líquido atribuível ao acionista revertido em pagamento de dividendos. A empresa fez exatamente isso. Ela distribuiu 92,1%. O acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2025, a Caixa Seguridade somou um lucro de 3,19 bilhões de reais. A alta é muito forte, 18,2%, com uma receita operacional do terceiro trimestre de 1,5 bilhão de reais, ou seja, um crescimento de 13,6% também na base anual. Ou seja, essa empresa realmente está muito redonda. Deixem nos comentários se vocês quiserem que eu fale mais sobre ela. E voltando aqui no radar de dividendos, para observarmos o quadro resumo desses dividendos, ou seja, facilitar o entendimento das datas, das rentabilidades e também dos rendimentos, vamos ver aqui que a Caixa Seguridade trouxe a aprovação desse pagamento dia 6 de novembro do seu dividendo, com data com para o dia 2 de janeiro, sexta-feira. E a data do pagamento vai acontecer no dia 16 de janeiro de 2026, que cai numa sexta-feira. Ou seja, a gente espera até a data com, mas o pagamento acaba sendo muito rápido em relação a ela. 35 centavos por ação ordinária, CXSE3, gerando uma bela rentabilidade líquida de 2,27%. Realmente impressionou. E se te impressionou também o dividendo preditivo do ativo virtual, servindo como ferramenta para nossa comunidade tomar as melhores decisões, e nesse caso, antecipação desse evento que aconteceu do pagamento de dividendos bilionário da Caixa Seguridade e também da Petrobras, é que eu peço o seu like. Afinal de contas, o dividendo preditivo é a ferramenta do ativo virtual que faz uma análise qualitativa a respeito das empresas e traz para cá apenas o suprassumo mesmo para ajudar a nossa comunidade a tomar a decisão certa no momento certo. Atualmente, as ações CXSE3, essa cotação dos R$ 15,42, valoriza muito forte, 18,22% nos últimos 12 meses, PL é bom, 10,53%, e o PVP, 242% acima do valor patrimonial, vastamente já explicado aqui no canal. Se você ainda não entendeu, assista algum dos vídeos do Fique Preparado. Dividend yield atual de 8,35%. Porque enquanto isso, vamos falar a respeito da Eletrobras. Aliás, Eletrobras não, a Axia Energia agora. Ela teve uma queda de 68% no seu lucro, mas mesmo assim ela anunciou um dividendo multibilionário de 4,3 bilhões de reais. E que balanço! Esse balanço da Axia Energia é de longe o resultado mais confuso da temporada, e se você não souber olhar com atenção, vai até achar que a empresa está quebrando. Mas é claro que a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Pelo menos de uma maneira resumida, afinal, é um vídeo do Giro Rápido do Mercado. Se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado a respeito dessa empresa ou qualquer outra, só deixar nos comentários abaixo. Mas o fato é que a empresa trouxe um prejuízo, sim, eu falei prejuízo, de 5,44 bilhões de reais, ou seja, praticamente 5,5 bilhões de reais aqui. E foi o prejuízo líquido ainda por cima. Mas vamos lá, investidor, é importante entender isso aqui. A gente está falando da Axia Energia, que é a antiga Eletrobras, e ela é uma gigante de geração, transmissão de energia, e desde a sua privatização, o mercado espera uma gestão focada em eficiência e corte de custos. Mas os números que ela soltou exigem uma análise mais cuidadosa. Então, essa notícia de que ela alcançou esse prejuízo líquido, sem ajustes, de 5,4 bilhões de reais, acaba sendo um número bem assustador, que ele reverte o lucro de 7,1 bilhões de reais do ano passado, e a receita operacional líquida também caiu bastante, 9,4%. Se olhar só para isso, o cenário seria de caos, é claro. Porém, o mesmo comunicado, a empresa anuncia um dividendo gigantesco de 4,3 bilhões de reais. E aí agora você deve estar se perguntando, mas Alex, como isso é possível? A empresa está quase quebrando e distribui bilhões? O que está acontecendo? Calma aí. Aqui é que separamos o ruído da realidade. É por isso que eu falo que quem investe baseado em manchetes acaba se arrependendo muito. O prejuízo de 5,4 bilhões de reais não é o dinheiro real que saiu do caixa da companhia. A própria empresa explica que o grande culpado foi a remuneração regulatória dos contratos de transmissão. E é claro que eu vou traduzir isso para ficar bem fácil de entender. Isso é um ajuste 100% contábil, uma exigência de regras do setor. A empresa é obrigada a revelar o valor dos seus contratos antigos, ou seja, é um lançamento no balanço e não um pagamento. O mercado financeiro sabe disso e na prática ignora esse ruído, ou seja, esse prejuízo contábil. O que o mercado realmente está olhando agora é o EBITDA ajustado da empresa. Lembrando que o EBITDA ou o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional da empresa. E esse, pasmem, foi de 6,38 bilhões de reais, um crescimento de 16% em relação ao segundo trimestre deste ano, não é nem em relação ao trimestre do ano passado, mostrando claramente que o lucro da empresa está decolando em apenas 3 meses. A prova de que o caixa vai muito bem é esse dividendo. Nenhuma empresa consegue pagar 4,3 bilhões de reais se o caixa não estiver forte.
Aliás, se somar todos os pagamentos que ela fez neste ano, chega até 8,3 bilhões. E é por isso que eu sempre convido a nossa comunidade a se inscrever no canal, ligar o sino de notificações, porque eu trago notícias mastigadas, fáceis de entender, praticamente todos os dias. No Giro Rápido do Mercado, eu trago as notícias e tem vários outros quadros aqui no Ativo Virtual, como Fique Preparado, se as ações estão de graça, dividendo preditivo e muito mais. Sempre às 7h45 da manhã. E novamente vamos voltar aqui no site do Ativo Virtual, no Radar de Dividendos, pra gente ver o quadro resumo. E aqui vamos ver que a Axia Energia, no dia 5 de novembro, ela trouxe essa aprovação dos dividendos, que tem data compra no dia 14 de novembro, nessa sexta-feira. A data do pagamento vai acontecer no dia 19 de dezembro, que vai cair numa sexta-feira também. Podemos notar até pela governança da companhia que está ficando melhor, ela está pagando mais rápido também. Ou seja, o rebranding dela, mudando de Eletrobras para Axia Energia, mudança de governança, a privatização e muito mais, realmente a empresa está trazendo uma outra pegada para o mercado. E agora, pagando R$ 1,88 por ação ordinária, a Axia 3 gera uma rentabilidade líquida de 3,33%. Já para a Axia 5, que é a preferencial categoria A, ela vai pagar R$ 1,58, uma rentabilidade de 2%. Já para a Axia 6, preferencial classe B, ela vai pagar R$ 2,07, rentabilidade impressionante de 3,47%. Agora vamos falar da Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia. Ela está nos capítulos finais da sua grande transformação. Após deixar de ser uma estatal, o objetivo final é se tornar uma empresa de primeira linha, e para isso ela quer entrar no novo mercado da B3. E de fato isso é muito importante e atrai grandes investidores. Talvez os pequenos investidores nem saibam os benefícios de uma empresa de estar no novo mercado, mas a verdade é que garante os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na B3 pode possuir. E acreditem, é muito caro fazer isso na organização de uma empresa. Pense o seguinte, o novo mercado é como se fosse um clube VIP, e isso da Bolsa de Valores, é claro, e o segmento com mais alto nível de governança corporativa, como eu mencionei. E quando eu falo isso, entenda como um conjunto de regras que garantem transparência e tratamento justo a todos os acionistas, desde os bilionários até você que tem poucas ações provavelmente. E aqui o novo mercado tem uma regra muito clara, que é a regra de ouro para entrar nesse seleto grupo. A empresa só pode ter um tipo de ação, que nesse caso é a ação ordinária, que dá direito a voto também. Nada disso de ter a ação preferencial. Todo mundo tem direito a voto e todas as ações têm que ter 100% de tag along. E para entrar nesse grupo, claro, ela precisa unificar tudo em CPLA3. Vai deixar de existir aqui CPLA6. É uma bela faxina que ela já começou. O primeiro passo já aconteceu até. Foi no dia 7 de novembro, última sexta-feira, que foi o último dia de negociação da CPLA6. Já nesta segunda-feira, ela deixa de existir e vai ser convertida em CPLA5. Se você tem CPLA6, não se assuste. Você não perdeu nada. Na quarta-feira, suas ações CPLA6 vão simplesmente virar CPLA5 na sua corretora. Já tinha trazido isso no Giro Rápido do Mercado, mas reforçando isso aqui porque eu sei que muita gente vai se assustar. E qual seria o impacto para o mercado? Bem, esse é só o aquecimento. O grande evento ainda vai acontecer no dia 17 de novembro. Nesse dia, uma assembleia vai votar a conversão final, transformar todas as ações preferenciais, aí sim, CPLA5, em ações ordinárias, CPLA3. Se for aprovado, o acionista preferencial vai ganhar poder de voto e até mesmo um bônus. A Copel está oferecendo um adoçante, por assim dizer, para que todos aceitem. Ou seja, o acionista vai receber uma ação CPLA3 para cada ação CPLA5 que possui, mais uma ação compulsoriamente resgatável no valor de 77 centavos por ação. Então pense nisso como um dividendo extra, um prêmio pela troca. E como é que fechou? Mercado em polvorosa, adorando o que a Copel está fazendo. E na verdade, quem está investindo aqui na Copel não está nem aí para esse dividend yield. Observem só a valorização, 58,19%. Quem liga para um dividendo de 4,57% ou que fosse até mesmo acima da Selic, 17%, como no caso da Petrobras, ela está valorizando 58% e você pode sacar isso imediatamente porque é o seu patrimônio que valorizou e você pode comprar até uma ação que você achar mais interessante, se por acaso você achar que a Copel já valorizou demais. Nessa cotação dos R$ 14,26, o PL ficou caro, 13,95%, e o PVP também, 66% acima do valor patrimonial. Mas, é como eu falei, o mercado está precificando a Copel para o futuro, justamente por conta de todas essas organizações, faxinas que a empresa está fazendo, no português, claro, e isso está trazendo realmente perspectivas para os grandes investidores. E aí a gente vê essas escaladas aqui de valorização do ativo. Vamos falar da JHSF também? Claro, afinal de contas, é uma empresa que eu tenho falado muito no Dividendos da Semana, quadro que eu trago todos os sábados para falarmos dos dividendos da semana, do mês e dos pagamentos da semana também. Lembrando que a JHSF é
empresa que está por trás dos empreendimentos de altíssimo luxo e os mais famosos do Brasil também, como a Fazenda Boa Vista, o Fazano e o Catarina Outlet. Muitos desses projetos gigantescos ficam na cidade de Porto Feliz, que fica em São Paulo. O problema é que, quando você constrói projetos dessa magnitude, o Ministério Público, que atua como um fiscal da sociedade, fica de olho. E havia uma ação civil pública contra a JHSF, questionando justamente os impactos ambientais desses mega empreendimentos. Então, para o acionista, isso é o que chamamos de risco regulatório ou incerteza jurídica. É o maior pesadelo de uma construtora, o medo de ter uma licença suspensa ou um projeto de bilhões simplesmente paralisado por uma decisão judicial que muitas vezes não traz benefício para ninguém. Mas a boa notícia é que a JHSF anunciou uma resolução pacífica aqui com o Ministério Público de Porto Feliz. A empresa firmou um acordo oficial que encerra essa disputa judicial. E o que a JHSF levou? Simplesmente o prêmio máximo. O acordo garante que todas as licenças que ela já possui estão válidas e que os processos de licenciamento que estão em andamento vão continuar normalmente. A incerteza jurídica, que é o maior fantasma dessa tese de investimento, foi simplesmente eliminado. Esta é a palavra. E o que ela deu em troca? Bem, aí foi dinheiro, claro, mas de forma inteligente. A empresa se comprometeu a financiar e manter pelos próximos 15 anos uma série de medidas sociais e ambientais na cidade. Construção de creches, bibliotecas, cursos profissionalizantes e ações de saúde mental. Ou seja, muita gente sequer ouviu falar da JHSF pelo Brasil afora, nem sabia que essa empresa existia, só o Ativo Virtual fica falando dela, e ela acabou se comprometendo num processo aqui que está influenciando a vida de milhares de pessoas. Além, é claro, de ser um foguete na bolsa de valores, pagando muitos dividendos e valorizando muito. Quer ver? No momento que eu gravei esse vídeo, JHSF3, aos R$ 6,89, chegou a valorizar 62,24% nos últimos 12 meses. E depois dessa decisão, claro, o mercado gostou ainda mais dela. Mas vai lembrar que eu estou falando muito dessa empresa aqui nos R$ 3,50, R$ 3,60 e agora ver ela quase R$ 7 realmente me traz muita felicidade. E, inclusive, quero parabenizar de novo as pessoas que deixaram nos comentários dos vídeos, falando que estudou aqui junto comigo e que estão felizes da vida, aproveitando aqui essa valorização monumental. E fica a pergunta, será que a empresa está cara agora depois de ter valorizado isso tudo? Não, pior que não, pessoal. PL extremamente de graça, como diria o Barsi, 4,11 e um PVP que mostra que a empresa está 21% abaixo do valor patrimonial. Claro, depois de ter valorizado isso tudo, o dividend yield caiu 5,5%. Mas não era não. Quando estava aqui, e é por isso que eu falo que os preços importam, o dividend yield passava dos 9%. Sem falar que ela está pagando dividendos mensais. Mas sempre lembrando, o Ativo Virtual nunca traz recomendações nem de compra e nem de venda. Por isso que eu falo que são as pessoas que estão estudando comigo. Lá no Grupo VIP é a mesma coisa. Eu ofereço estudos para facilitar a vida das pessoas a tomarem a melhor decisão para o seu próprio patrimônio. São as minhas ideias, a minha forma de investir na Bolsa de Valores que eu compartilho no Grupo VIP. E é verdade, a Embraer, ela mudou o seu código de Bolsa de Valores de MBR3 para MBJ3. Isso aconteceu no dia 3 de novembro. Talvez você tenha sentido um desânimo na minha voz, mas, segundo a empresa, o objetivo é reforçar o reconhecimento internacional da marca, aproximando a identidade visual e operacional entre os dois principais mercados onde suas ações estão sendo listadas. Mas eu preferia MBR3, porque é muito mais brasileiro, traz um sentido muito mais patriótico aqui para Embraer. Nós temos tão pouco isso, infelizmente. E agora é MBJ3 ou EMBJ3. Eu preferia realmente EMBR3. Deixa aí nos comentários qual é o código de bolsa de valores da Embraer que você preferia ou prefere. Mas o fato é que o resultado veio muito bom e a empresa até animou de pagar a JCP. Lembrando que ela não é uma empresa de pagar JCP nem dividendos de uma maneira geral, mais ampla a palavra, é claro, porque ela reinveste muito do seu lucro para ela se tornar cada vez mais competitiva no mercado. E essa estratégia para ela está dando muito certo, pessoal. Eu já vou mostrar os números dela. E com certeza, quando você ver os números, você vai entender por que ela não distribui dividendos. Ela precisa do dinheiro mesmo. Mas, apesar desse anúncio aqui, o CEO da Embraer cancelou a festa do dividendo extra. E por que tinha essa esperança? E até mesmo o próprio balanço da Embraer deu a entender que poderiam vir pagamentos adicionais aos acionistas, talvez ligados aí a benefícios fiscais. O otimismo cresceu e todo mundo foi para teleconferência de resultados esperando o anúncio do Pix mais gordo. Mas aí vieram os fatos. Primeiro, a boa notícia, embora pequena, a Embraer anunciou um pagamento de 147 milhões de reais. Isso em forma de JCP, realmente é um pagamento muito baixo em relação à cotação da ação, apenas 20 centavos, o que vai representar aí cerca de 0,22% de yield para o acionista. Mas quando o senhor Francisco Gomes Neto, ou seja, o CEO da companhia, foi questionado a respeito dos dividendos extras, ele mandou a real. Abre aspas, ainda não temos uma opinião de como vamos seguir. Não vejo dividendos adicionais nesse momento, estamos pagando 20
25%, que já é bastante. A recompra de ações é algo que está na mesa para discutirmos, fecha aspas. Então, realmente, tirou qualquer esperança de pagamento de dividendos extraordinários. Bom, é a receita, como expliquei, que está dando muito certo para a Embraer, e ele disse que a recompra de ações ainda está no jogo. Então, ainda tem um benefício extra aqui que pode acontecer para o acionista e valorizar ainda mais as ações. E agora eu tenho que acostumar a digitar EMBJ3. Mas vamos lá, cotação de R$ 86,30, valorizando absurdo 73,21% nos últimos 12 meses. Ficou claro agora por que está dando certíssimo essa receita para a Embraer, não é mesmo? Apesar do PL extremamente mais caro, afinal de contas, empresas de tecnologia, embora ela seja de aviação, mas ela investe muito em tecnologia para se manter no topo, então ela é precificada para o futuro. Mesma coisa o PVP, 236% acima do valor patrimonial, e o dividend yield é realmente muito baixo. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.